Paris. Todo mundo acha que já conhece essa cidade, pelas fotos, pelos filmes, pelas histórias. Mas a cidade de verdade é diferente do que você imagina. Nesse vídeo eu te mostro o que vale a pena, o que evitar e como aproveitar cada dia sem cometer os erros que a maioria dos visitantes comete. Paris não é uma cidade para ser consumida rapidamente. Ela recompensa quem desacelera e presta atenção nos detalhes. Em 5 dias, dá para entender o que faz essa cidade ser diferente de qualquer outra, mas só se você souber como usar o tempo. Os preços de entrada estão na descrição do vídeo. O primeiro dia é dedicado à Torre Eiffel, mas não do jeito óbvio. Antes de chegar perto dela, você vai aprender a vê-la. A primeira parada é a Esplanade du Trocadéro. Pegue o metrô até a estação Trocadéro, linha 6 ou 9. E chegue antes das 9h30. As duas alas curvas do Palais de Chaillot formam um eixo direto até a torre, passando pelas fontes e pelo Champ de Mars. Posicione-se no centro da terraça, no topo das fontes. A 600 metros de distância, a geometria da torre fica completamente legível, algo que não acontece quando você está embaixo dela. Fotografe do centro, não das laterais. Reserve uns 35 minutos antes de atravessar para a torre. Atravesse a Pont d'Iéna e vá direto para a base da torre. Se você já a viu de longe, agora a perspectiva muda completamente. Você sai de fora dela para dentro dela. O momento definitivo é o mirante do topo, 360 graus de Paris antes da neblina da manhã. Reserve os ingressos com pelo menos 60 dias de antecedência para visitas na primavera ou verão. A fila sem reserva consome horas. Chegue na abertura. A sequência que você está construindo, Trocadéro, Torre, Champ de Mars, é a única forma de entender essa estrutura de verdade. Desça para o Champ de Mars e caminhe para o sul, para longe da multidão. A visão da torre a partir do final dos jardins fecha a sequência dos 3 pontos de vista. É o contraponto contemplativo do dia, grama, silêncio relativo, perspectiva. Sente-se por um momento. Caminhe para o nordeste, para o 7º arrondissement, até a Rue de l'Université. Aqui, a torre aparece enquadrada entre as fachadas dos edifícios. É como os parisienses convivem com ela, como parte da cidade. As esquinas com Rue du Champ de Mars e Rue Amélie oferecem os melhores ângulos. O encerramento do dia é o passeio a pé pela margem direita do Seine, da Pont de l'Alma até Notre-Dame, 90 minutos, sem reserva, sem ingresso. Os vendedores de livros ao longo do rio, as pontes se sucedendo, os bateaux-mouches passando. Amanhã você vai para o coração gótico da cidade e para o interior que vai te surpreender. O segundo dia começa na Île de la Cité, a ilha que é a origem de Paris. O foco é a luz, dentro de uma capela do século XIII e dentro de uma catedral que acaba de ressurgir. A Sainte-Chapelle é o interior mais singular de Paris. 600 metros quadrados de vitrais góticos construídos em 1248, e quando o sol da manhã atravessa a rosácea, o efeito é diferente de qualquer coisa que você já viu numa construção humana. Reserve o ingresso com pelo menos 2 semanas de antecedência. A fila sem reserva pode chegar a 90 minutos na alta temporada. Chegue exatamente no horário marcado. Posicione-se no centro da capela superior, no momento em que o sol atravessa a rosácea. É o momento do dia. A Notre-Dame reabriu em dezembro de 2024, após o incêndio de 2019. A nave restaurada, o novo altar dourado e o órgão reconstruído são dignos de atenção. A entrada é gratuita, mas reserve o ingresso no site oficial para evitar espera. Reserve 45 minutos dentro da catedral. À tarde, o Musée d'Orsay. Reserve ingresso online. Visitas depois das 15 horas são menos concorridas. Vá direto para o nível 5, os palheiros e as catedrais de Rouen de Monet, o Bal de Moulin de La Galette de Renoir, as bailarinas de Degas, o autorretrato de Van Gogh.
O edifício em si, uma estação ferroviária, Beaux-Arts convertida, já vale o deslocamento. Atenção, fechado às segundas-feiras. O terceiro dia divide-se entre a Rive Gauche e Montmartre, dois ritmos diferentes da mesma cidade. Comece no Boulevard Saint-Germain, com café da manhã numa das calçadas. Peça um café crème e um croissant. Sartre e de Beauvoir escreviam nessas mesas nos anos 40. Caminhe até a Place Saint-Germain-des-Prés e a igreja, fundada em 542, a mais antiga de Paris. Siga até a Église Saint-Sulpice para ver as obras finais de Delacroix na Chapelle des Saints-Anges, entrada gratuita. O Jardin du Luxembourg fica a 10 minutos a pé. Entre pelo portão da Rue de Médicis e vá até o Lago Octogonal Central. Você pode alugar um barco de madeira e navegá-lo com uma vara, uma tradição que existe há décadas. Puxe uma cadeira de ferro para a beira da água. Não há pressa. Entrada gratuita. Pegue o metrô linha 4 de Odéon até a Bessis. Entre em Montmartre pela Rue Lepic, não pelas escadarias do Sacré-Cœur, que ficam tomadas de tarde. Suba passando pelos moinhos, pela vinha da Rue des Saules, Place des Abbesses. Chegue a Sacré-Cœur pelo lado oeste. Do terraço da Basílica, Paris se abre abaixo de você em todas as direções. Cuidado com os vendedores de pulseiras nas escadarias. Não pare, não olhe, não responda. O quarto dia sai de Paris. Versailles fica a menos de 1 hora de trem e é um mundo à parte. Versalhes foi construído para intimidar. Luís XIV queria que cada embaixador que cruzasse o Cour Royal entendesse quem mandava no mundo antes de abrir a boca. A Galerie des Glaces tem 73 metros de comprimento, 357 espelhos e 17 janelas voltadas para o jardim. Às 9h30, quando a luz entra pelo leste, você entende o plano inteiro. Não apresse esse salão, fique no centro e gire devagar. Saia pelo terraço do palácio e caminhe o eixo central em direção ao Grand Canal. Daqui você finalmente entende a escala, 3 quilômetros de jardim com simetria total. Não tente cobrir tudo, escolha uma direção e ande. Caminhe ao Trianon. O Grand Trianon, em mármore rosado, foi o retiro de Luís XIV. O Petit Trianon foi a vila de Marie Antoinette, e atrás dele está o Hameau de la Reine, 12 casas de palha de 1783, uma fantasia de simplicidade preservada exatamente como ela deixou. Compre o ingresso online com 4 a 6 semanas de antecedência. O último dia é o Louvre. Não tente ver tudo, esse é o erro mais comum e você sai exausto sem ter visto nada de verdade. Reserve o ingresso online e entre pela ala Richelieu para evitar as filas maiores. O circuito de 3 horas. Ala Denon, no térreo, para Victoire de Samothrace, fique na base da escadaria e olhe para cima. Depois, a Vênus de Milo, a Grande Galerie, com Leonardo, Rafael e Caravaggio, e a sala 711 para Mona Lisa. Veja do fundo da sala, não espremido na barreira. Com o tempo restante, volte à ala Richelieu para os pátios de escultura francesa. 2 salões cobertos por vidro com esculturas monumentais e quase ninguém. Fechado às terças-feiras. Saia do Louvre diretamente para o Jardim de Tuileries. Caminhe o eixo central para o oeste. Lago Octogonal, canteiros formais, a Alameda de Cascalho até o obelisco da Place de la Concorde. 900 metros que conectam o Louvre ao Arc de Triomphe, numa perspectiva urbana construída com intenção. Entrada gratuita. Caminhe pelas margens do rio até a Pont Neuf, a ponte mais antiga de Paris, construída em 1607. Fique no arco central, olhando para o oeste, o rio, os edifícios, a luz da tarde. É uma boa forma de encerrar a cidade. Paris faz uma coisa com a maioria das pessoas. Elas saem querendo voltar. Não porque foi perfeito,
mas porque a cidade tem camadas que não se esgotam numa semana. Quanto mais você entende como ela funciona, mais você percebe o que ainda não viu. Esse guia não vai resolver tudo, mas vai te poupar das armadilhas mais comuns e garantir que você chegue em cada lugar na hora certa. O resto depende de você. Se esse vídeo foi útil, deixe o like, ajuda muito o canal a crescer. Inscreve-se para não perder os próximos guias. E se você já foi a Paris ou tem alguma dúvida sobre a viagem, escreve nos comentários. Até o próximo!